Hello there! Aqui é a Marcela Harrisberger e neste vídeo eu vou explicar para você como usar a estrutura there mais o verbo to be em inglês. E a gente vai se aprofundar em outras formas que normalmente não são abordadas nos cursos de inglês. Nós vamos abordar a maioria das variações do there com as diversas formas do verbo to be. E durante essa aula nós vamos rever várias estruturas gramaticais. Então, se você gosta de estudar gramática, fica comigo porque você vai aprender e revisar muita coisa nessa aula. Começando por essa expressão: If you like studying grammar, you're in for a treat. You're in for a treat significa que você vai se deliciar. Mais uma expressão para você agregar no seu vocabulário. Vamos começar então do começo entendendo por que a gente precisa usar o there, e assim quanto mais você souber por que o there é necessário, mais autonomia você vai ter para usar e empregar o there na sua fala. Então vamos começar com este exemplo. There's a new restaurant on King Street. O there combinado com o verbo to be dá um significado de existe, tem, há. O there na frase funciona como um pronome, assim como I, you, we, they, he, she, it são pronomes. E para que a gente usa pronomes nas frases? Para substituir nomes e substantivos, para a gente não repetir nomes e substantivos nas frases. Em português a gente diz tem, há ou existe um restaurante, mas em inglês a gente vai precisar da estrutura there com o verbo to be. Nós vamos usar o verbo to be no singular quando o substantivo a que there se refere for singular. O there sempre vai estar ligado com o substantivo da frase. Então veja nessa frase aqui, there's a new restaurant on King Street. O there está se referindo ao substantivo restaurant, e por isso que eu tenho ali o verbo to be is no presente, porque o restaurant está no singular. Quando o substantivo da frase for plural, aí eu vou combinar o there com o verbo to be no plural. Por exemplo, there are a lot of people here. People plural, eu preciso colocar o verbo to be no plural também para combinar com ele. Vamos ver alguns exemplos da combinação de there com o verbo to be. I'm sorry I'm late. There was a lot of traffic. O verbo to be no passado combinado com o there dá a ideia de tinha. Things are more expensive now. There has been a big rise in the cost of living. Aqui a gente já tem uma combinação do there com o presente perfeito. A gente tem a ideia de que algo começou e continuou. Ao longo da aula a gente vai rever um pouco do presente perfeito, então fica aí comigo. I don't like this town. There's nothing to do here. Não tem nada para fazer aqui. Will there be many people at the party? Eu posso combinar o there com o will e o verbo to be para falar de futuro. There might be a flight to Paris this evening. Eu também posso combinar o there com verbos modais para falar de possibilidade, de obrigação, de sugestão. A gente vai ver as possíveis combinações de there com verbos modais ainda nessa aula. There was light on. There must have been somebody at home. Eu também posso combinar o there com modais perfeitos, mas segura aí que a gente vai ver isso lá na frente. They live on a busy avenue. There must be a lot of noise from the traffic. Eu posso usar o there combinado com must para dar uma ideia de suposição. There used to be a cinema on King Street. Olha que legal essa combinação do there com used to para falar de algo que costumava existir. Vamos entrar nos detalhes agora dessas estruturas para você ter autonomia de formar suas próprias frases. We take the verb to be for granted, porque é uma coisa que a gente aprendeu tantas vezes lá na escola regular. A gente passou anos e anos se formando em verbo to be, que a gente não liga muito para ele, a gente não pensa muito na estrutura que ele carrega, no sentido que ele tem, e às vezes isso atrapalha o nosso entendimento da estrutura. E agora nós vamos rever a ideia principal do verbo to be para você fazer relações bem claras do português com o inglês e isso te ajudar a entender melhor as estruturas. E aqui você já aprendeu uma outra expressão, take for granted. A gente usa essa expressão para falar de coisas que a gente não dá muito valor, que a gente tem como garantido. Vamos rever o verbo to be. O sentido do verbo to be em português é ser e estar. Mas o verbo ser e estar ele é meio nebuloso em qualquer idioma, porque ele tem vários significados. Quando a gente conjuga o verbo ser e estar na nossa língua, ele muda de forma. Isso confunde quando a gente está pensando no segundo idioma. Acontece isso muito comigo em alemão, porque o verbo ser e estar em alemão também é irregular e também muda de forma toda hora. Então vamos pensar junto no sentido do verbo to be para você ficar com essa ideia bem clara. No presente nós temos I am, eu sou, eu estou. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, é
e está. Aqui já começa uma grande diferença do português para o inglês. Em português, nós dizemos é bonito. A gente consegue colocar o sujeito dentro do verbo é. Em inglês, isso não acontece. Em inglês, a gente sempre vai precisar de um sujeito. Então, quando você pensar numa ideia que é, não uma pessoa, mas algo, uma ideia, um objeto, alguma coisa que é ou que está, você sempre vai ter que carregar o it junto como sujeito. It is. E uma informação que parece boba, mas a gente não para pensar, é que o plural de it é they. E o plural de it's beautiful é they are beautiful. You are, você é, você está. We are, nós somos, nós estamos. Somos e estamos. De novo, aqui a gente tem o sujeito dentro do verbo, que não acontece em inglês. Se eu quero dizer em inglês estamos cansados, eu preciso dizer we are tired. Eu preciso do sujeito we porque em inglês não existe frase sem sujeito. E é por isso que o there aparece em inglês. Você vai ver daqui a pouquinho como isso acontece. They are, eles são, eles estão, são e estão. Também a gente consegue usar sem sujeito em português, mas em inglês a gente sempre tem que pôr o sujeito. You are, vocês são, vocês estão. You pode ser tanto plural quanto singular, então tudo vai depender do contexto, da interpretação da situação. Vamos ver alguns exemplos então do there com o verbo to be no presente. There's a letter on your desk. Letter é singular, por isso eu vou usar o verbo to be no singular, is. There are 3 Japanese students in my class. 3 Japanese students é plural e por isso eu vou usar o verbo to be no plural também com are. E por que o there aparece na frase? Porque eu preciso de um sujeito. E lembra que o there é um pronome e pronomes são usados para substituir substantivos e pessoas? Neste caso, o there está substituindo o meu substantivo que está ali na frase, que é letter. Portanto, o there funciona como meu sujeito. É por isso que eu tenho que usar there sempre que eu falo que algo existe, que há, que tem, porque eu preciso de um sujeito para formar a minha frase. Vamos rever agora o verbo to be no passado simples. I was. Eu era, eu estava, eu fui. Eu fui é uma equivalência que a gente pode usar no português que a gente normalmente não pensa nela. Olha esse exemplo. Eu fui o primeiro morador desta casa. Em inglês a gente diria I was the first resident in this house. E nem sempre a gente associa o verbo to be com eu fui. He was, ele era, ele estava, ele foi. He was the founder of Apple. She was, ela era, ela estava, ela foi. She was the first woman to fly an airplane. It was, era, estava, foi. Aqui mora o perigo da tradução do português para o inglês. Como a gente fala em português foi, em inglês a tendência é a gente querer replicar a mesma ideia e usar só o verbo was. Mas agora você já sabe que você sempre vai precisar de um sujeito e você vai dizer it was. It was the best day of my life. You were, você era, você estava, você foi. You were my first love. Olha que romântico. We were, nós éramos, nós estávamos, nós fomos. We were the first ones to live here. They were, eles eram, eles estavam, eles foram. They were sued for breach of contract. You were, vocês eram, vocês estavam, vocês foram. You were rude to your father. Vamos ver exemplos com there no passado simples. Singular. There was a stranger at my desk. A stranger, stranger, então eu vou usar o verbo to be no singular, was. There were 2 men and a woman in the car. 2 men and a woman, plural, por isso eu vou usar were. Agora que nós clareamos as nossas ideias sobre o verbo to be e as suas equivalências em português, vamos nos aprofundar agora na combinação do there com as diferentes formas do verbo to be. Nós podemos combinar o there com o passado perfeito. O passado perfeito é um passado que a gente usa para falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. A equivalência em português do passado perfeito é o eu tinha feito alguma coisa. Por exemplo, quando eu digo eu já tinha feito o jantar quando ele chegou. Se a gente pensa numa linha do tempo, eu fiz o jantar antes dele chegar. Essa ação do passado que aconteceu antes de uma outra ação no passado, eu posso falar usando o passado perfeito. Vamos ver como fica a estrutura. Eu sempre vou ter o sujeito,
mais o had é o verbo auxiliar do passado perfeito, mais o verbo no particípio passado, que é a terceira coluninha de verbos. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar uma lista de verbos recheada com os principais verbos para você usar em inglês. Já que a gente está falando disso, você já se inscreveu no canal? Toda semana tem vídeo novo aqui, eu quero que você fique sabendo das novidades. Então se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. Então vamos lá, voltando aqui. A gente tem o sujeito, mais o had, que é o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio passado, que é a terceira coluninha de verbos, e o complemento da frase. Vamos ver como é que fica isso na prática. It rained a lot last weekend. There had been no rain for months and the land was bone dry. Não tinha chovido por 4 meses e choveu muito no fim de semana passado. O que aconteceu primeiro nessas duas ações no passado? Não choveu por 4 meses, e aí por isso que é nessa parte da frase que eu posso aplicar o passado perfeito. E aqui nessa combinação ele fica there had been. Vamos falar de futuro agora. Em português, quando a gente vai falar de futuro, a gente fala vai. Vai acontecer isso, vai ter nananã, sempre vai. Em inglês, a gente tem 6 formas diferentes de expressar o futuro, eu vou falar de 3 delas aqui para você. Quando a gente tem planos, a gente usa going to. Um plano é uma ação no futuro que você parou para pensar um pouco naquilo. E a gente vai usar da seguinte forma. Nós temos o sujeito, verbo to be no presente, mais going to, mais o verbo na forma base e mais o complemento. O que é o verbo na forma base? É o verbo purinho do jeitinho que ele é. Por exemplo, o verbo go. Go está na forma base, ele não foi conjugado. Se a gente fala he goes, goes não é mais forma base. Veja este exemplo. There's going to be a party tonight. Quando você está ouvindo alguém falar isso, pode ser que a pessoa diga there's gonna be a party tonight, porque going to vira gonna quando a pessoa está falando. E no plural, there are going to be demonstrations tomorrow. Na linguagem coloquial em português, a gente usa vai ter, vão ter, e aí tudo isso em inglês vai ser o there mais o verbo to be. E olha que interessante, dá para fazer passado com going to também, quando a gente quer falar de algo que ia acontecer, mas não aconteceu. Veja como fica a estrutura, o sujeito mais o verbo to be no passado, mais o going to, mais o verbo na forma base e o complemento. Singular, there was going to be a party tonight. Haveria uma festa hoje à noite. Plural, there were going to be demonstrations yesterday. Então, sempre que você quiser expressar a ideia que algo iria acontecer, mas não aconteceu, você pode usar o verbo to be no passado e o going to. Por exemplo, I was going to stay home, but I ended up going to a friend's house. Eu ia ficar em casa, mas eu acabei indo para a casa de um amigo. E aqui você também tem a expressão ended up, que significa acabei, e sempre depois de ended up você vai usar um verbo com ing, porque a gente tem a preposição up e depois de preposições, salva a preposição to, a gente sempre vai usar um verbo com ing. Já o will serve para a gente fazer 2 coisas em inglês, para falar de previsões de futuro ou para falar de decisões que a gente acabou de tomar na hora da fala, ou seja, não planejamos, não pensamos previamente naquilo. Vamos para a estrutura. A gente vai ter sujeito mais will mais o verbo na forma base, sem conjugação, mais complemento. Esse sem conjugação apareceu aqui porque will é um verbo modal. Quando a gente tem he, she, it, em algumas situações a gente precisa conjugar o verbo para a terceira pessoa. Com will, can, may, might, would, should, could, com nenhum desses a gente vai conjugar o verbo. O verbo vai estar sempre na forma base, independentemente do sujeito. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses para você lembrar. Vamos lá, singular. The weather forecast says there will be rain. Plural. The forecast says there will be storms. Note que aqui, mesmo a gente tendo substantivos no plural e no singular, o there will be não muda, vai ser sempre there will be. Quando a gente quer falar de um futuro que vai ter acontecido antes de um ponto X lá na frente, a gente vai usar o futuro perfeito para expressar essa ideia. E a estrutura fica assim. Sujeito mais will mais have, mais o verbo no particípio passado, terceira coluninha de verbos, mais complemento. Vamos ver um exemplo de como fica na frase com there. There will have been new solutions by the end of the year. Essa estrutura é chamada de futuro perfeito porque, se você reparar ali, é o will combinado com o presente perfeito. E agora vamos rever o nosso querido presente perfeito. O presente perfeito é confuso porque ele chama presente, mas ele é passado. Como assim? Ele aconteceu no passado, mas ele ainda tem uma conexão com o seu presente. Ele é relevante para o que está acontecendo neste momento para você.
Se você está se referindo a algo que você fez no passado, mas que tem a ver com a conversa que você está tendo neste momento, você pode usar o presente perfeito para falar sobre isso. Vamos pensar num contexto. A gente está conversando sobre as últimas férias e você me fala que você foi para Disney. Eu também já fui para Disney. Isso aconteceu no meu passado, mas agora, neste momento, essa experiência que eu trago é relevante. E eu posso usar o presente perfeito para falar para você que eu já fui para Disney. Ao invés de falar I went to Disney World, eu vou dizer I have been to Disney World too. Porque neste momento, esta minha experiência passada faz sentido. Ela está conectada com o que a gente está conversando agora. Se você usa o passado simples nesse contexto, a mensagem é entendida. Mas o nativo naturalmente vai preferir usar o present perfect porque na cabeça dele ele vê essa conexão do que aconteceu no passado com a relevância daquilo no presente. Ele entende esse significado escondido que tem dentro do present perfect. E a estrutura do present perfect é sujeito mais have ou has, verbo no particípio passado e complemento. Só lembrando que o have eu vou usar quando o sujeito for I, you e they e has quando for he, she, it. Trouxe uma ilustração para ficar mais clara, veja só. Na primeira figura, his shoes are dirty. Na segunda, he's cleaning his shoes. E na terceira, I've cleaned my shoes. Ele olha para os shoes dele e aí ele pensa que ele limpou os shoes dele. Mas os shoes estão limpos agora, então existe uma relevância do que ele fez no passado com o que está acontecendo neste momento. E ele usa I've cleaned my shoes para falar o que ele fez no passado. Veja o segundo exemplo. They are at home. They are going out. They have gone out. Eles saíram de casa. E aqui a gente tem uma diferença especial de quando a gente usa o verbo gone e quando a gente usa o verbo been no presente perfeito. Quando eu digo I have been to Disney World, eu quero dizer que eu não estou mais lá. Eu fui e eu voltei. Mas se eu digo they have gone to the supermarket, significa que eles foram para o supermarket e ficaram lá. Vamos ver então exemplos do present perfect simple com o there. No singular, quando for he, she, it, there has been a sharp decline in profits this year. I can only imagine there has been some mistake. Plural, there have been problems with the formulation of the vaccine. E there have been great advances in the treatment of cancer. Aqui eu tenho a ideia de que algo começou e continuou. Vamos agora rever os verbos modais usados juntos com o there e o verbo to be. Quando a gente fala de probabilidade, vamos lá. There must be a reason why she's late. There must have been a reason why she was late. Isso eu vou usar se eu estiver me referindo a uma situação que já aconteceu no passado. Eu só estou especulando o que aconteceu no passado. There might be some room for negotiation. Pode haver algum espaço para negociação. Essa expressão room for negotiation também é bastante usada no meio de negócios. Quando eu uso o verbo modal might, eu tenho ali uma ideia escondida de que a possibilidade que algo aconteça é bem pequena. Digamos aí 25%. There might have been room for negotiation. Pode ter havido. Mais verbos modais de probabilidade. There could be a way to reduce headcount. Eu vou usar o could quando eu quiser ser um pouco mais formal, um pouco mais educada. E aqui a gente tem 50% de possibilidade de acontecer. There could have been a way to reduce headcount. Poderia ter havido. There may be a room available for us. Neste caso, eu estou dizendo que pode haver. Eu estou pensando que ainda existe a possibilidade. There can't be anyone here after 6 p.m. There can't be, eu estou falando de uma proibição. Não pode haver. There can't have been anyone here after 6 p.m. Não poderia ter havido ninguém aqui. E lembrando que o contrário de must é can't. Qual é a ideia então? Quando a gente emprega o there mais um verbo modal no presente, a gente está dizendo de coisas que existem probabilidade de acontecer no futuro. Se eu uso o there mais o verbo modal perfeito, que é o verbo modal mais o have been, eu estou dando a ideia de que algo não pode ser mudado, algo que aconteceu e eu estou só especulando, falando sobre o que aconteceu no passado. Eu também posso usar o there para fazer sugestões com verbos modais, veja só. There should be careful consideration before signing the contract. There should have been a big bonus this year. Poxa vida, não vai rolar. Quando eu uso there should have been, eu estou falando de algo que não vai acontecer. Quando eu falo de obrigação com have to e um verbo, por exemplo, you have to do your homework,
Eu também posso fazer essa combinação com o there, e o there vai vir junto com o verbo to have. Olha que loucura como fica isso. There has to be a better way. Tem que haver um jeito melhor. There have to be doctors available. E olha só que o verbo have vai combinar com o substantivo. Se o substantivo está no singular, como no exemplo there has to be a better way, o way está no singular, eu vou usar o verbo has no singular na terceira pessoa. Se eu tenho substantivo no plural, como em doctors, o verbo have vem no plural também. O nosso querido there é muito versátil e ele combina com todas as formas do verbo to be. E o verbo to be também funciona com would be. E o there com would fica He promised there would be no more dismissals. If they hadn't controlled the fire, there would have been an explosion. Eu também posso usar o would combinando com o presente perfeito para falar de coisas que já aconteceram no passado e eu não posso mais mudar. E o there também pode ser combinado com used to e pode ficar, por exemplo, there used to be a house where they are building the supermarket. E se for negativa? There didn't used to be so many unemployed people 5 years ago. Aí a gente vai colocar a negativa no didn't, o verbo use vai ficar no presente e a gente vai dizer there didn't used to be. Aqui eu tenho uma dica de pronúncia para você. Used to. Used to vai ser sempre used to, tanto no presente quanto no passado. Quando eu digo there used to be, eu preciso fazer essa pronúncia do used to e não used to. E na negativa, o som fica o mesmo. There didn't used to be. E lembrando que, para você fazer essa estrutura do there com o verbo to be na negativa, se aparece is e are, você vai colocar o not junto do verbo to be. Isn't, aren't. Se você não tem is ou are, você vai ter ou um verbo modal ou um verbo auxiliar. E aí você vai colocar o not no verbo modal ou no verbo auxiliar. E você que acompanha meu canal sabe que eu sempre deixo uma surpresa aqui para você praticar mais ainda o seu inglês. E para essa aula eu preparei um conteúdo especial na ferramenta Quizlet. Se você ainda não se inscreveu nessa ferramenta, vai lá, se cadastra, escolhe a opção gratuita e clique nesse link que eu vou deixar aqui para você na descrição da aula e é isso que você vai ver a hora que você entrar na ferramenta. E para fazer a atividade você vai clicar em aprender. E a atividade é a seguinte, aqui você tem várias combinações do there com o verbo to be e você tem 4 círculos aqui piscando que são as opções possíveis para preencher essa lacuna. Leia a frase com atenção, pense na lacuna e aqui você vem e clica na opção correta. Por exemplo, if they hadn't controlled the fire, there would have been an explosion. Eu clico aqui. Se eu escolho uma opção errada, ele vai me sinalizar, vai te mostrar a opção correta e você passa para a próxima. Todas as frases que nós vimos durante a aula estão aqui para você praticar. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a entender melhor não só a estrutura do there, mais o verbo to be, mas também fazer uma revisão geral de outras estruturas importantes do idioma. E se você tem alguma pergunta, se você quer se aprofundar mais em alguma estrutura que você viu aqui hoje, ou se você ficou com alguma outra dúvida de algum outro assunto que você tem estudado em inglês, escreve aqui seu comentário, me manda sua dúvida, porque eu quero muito saber quais conteúdos eu posso fazer para ajudar você a avançar na sua fluência. Aprender gramática dá autonomia pra gente, porque a gente consegue formular as nossas ideias com muito mais liberdade. Então me conta aqui como eu posso ajudar você a alavancar sua fluência. Fica de olho nos próximos conteúdos e em breve eu volto com mais dicas para você. Um grande abraço e até a próxima!